Boa tarde, gente! Boa tarde! Vocês já viram o nosso convidado. Vi que a imagem que abriu esse programa é do nosso convidado muitíssimo especial, o monge Marcelo Barros. Uma enorme alegria a gente estar com ele aqui hoje, no Paz e Bem. Nós tentamos, semana passada, exatamente no dia do aniversário de 110 anos de Dom Helder Câmara, mas problemas tecnológicos não deu certo. Agora encontramos uma fórmula, o canal está aberto e o monge Marcelo Barros virá conversar com a gente muitas vezes, aqui no canal Paz e Bem. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nesse momento, que é a sexta-feira, eu com dia de mês sou terrível, dia 15 de fevereiro, aqui no canal Paz e Bem, fica depois ad eternum na nossa lista de vídeos, tem uma playlist, uma lista chamada Entrevistas, né? Então vai estar lá para sempre, vai estar também na página de início. E neste sábado, dia 16 de fevereiro, se você está na TV 247, você está vendo neste sábado, 16 de fevereiro, essa entrevista aqui. Espere, vocês vão ver o que vai ser a entrevista, eu não vou falar nada. Marcelo Barros, grande alegria ter você aqui com a gente, um prazer mesmo. Grande alegria, Mauro, uma grande alegria estar com você, parabéns por essa realização e também para os telespectadores, Deus abençoe a todos. Amém, amém. Eu vou abrir aqui, Marcelo, porque a gente começa ao vivo, nossa, já tem um monte de gente aqui. Essa é uma roda de conversa. Você não está vendo aí, Marcelo, mas eu estou vendo aqui. Deixa eu te mostrar que é a primeira vez que o Marcelo participa que o monge Marcelo Barros participa de um Hangouts. Então, você está vendo aqui essa fachada feia ali, a minha embaixo, já são as pessoas que estão assistindo e vão participar da conversa. Então, está aqui, olha, o Paulo Oliveira, esperando o reencontro com a memória de um antigo mestre, Dom Helder Câmara. O Eduardo Henrique é um protagonista muito importante aqui no canal Paz e Bem e é reverendo da Igreja Anglicana em Recife. Também muito ligado à história de Dom Helder Câmara. Regina Paredes, lá do Rio Grande do Sul. Aqui já começa uma conversa. Aqui também, Aparecida Peixoto. Fernando Antônio de Rezende, Brasília no ar. Legal, Fernando. Legal estar com você. Ana Margarida Pereira Pinto. Ela dizendo que prazer poder assistir ao vivo. Sim, não só assistir, como participar, gente. Vocês podem trazer questões, perguntas. É uma conversa com o nosso monge Marcelo Barros. O M. Ribeiro, de Goiânia. João Couto Teixeira. Ele aqui. Solta Lula, Prêmio Nobel da Paz. Marli Fernandes Cunha, boa amiga do Rio de Janeiro. Fernando Mirancos da Cunha, também um bom amigo. Bem-vindo, senhor Marcelo Barros, está ele dizendo. A Deana Esmeraldo, Paulo Chanson, acho que é assim. Boa tarde, esse canal é um sopro de esperança e luz nesses tempos de trevas. Adriana Brito, Francisco Roberto Oliveira, muita gente chegando. Um abraço, Dom Marcelo está mandando aqui o Francisco. Bom, para quem não conhece o monge Marcelo Barros, eu te pediria para começar, Marcelo, que você talvez contasse muito brevemente aí da sua trajetória. Já vou dizendo uma inconfidência aqui. Marcelo Barros é monge e eu fui monge. Então, nós temos uma identidade, ambos monges. Eu não cheguei a ser monge, fui aspirante a monge, né? Fiz a caminhada da vida monástica, mas não me tornei monge. Mas ambos da tradição beneditina. Pois é, alegria. E Marcelo Barros, além dessa trajetória monástica, né, uma trajetória monástica agora no mundo, né, solta no mundo, foi assistente de Dom Helder Câmara por mais de 10 anos. Uma das pessoas que mais conheceu Dom Helder. Por isso, esse vai ser o tema principal da nossa conversa. Mas antes de falar de Dom Helder, vamos falar de Dom Marcelo. Fala, Marcelo. Então, eu sou monge beneditino, como você falou, sou pernambucano, filho de operários, de uma família numerosa. Sou o primeiro de 10 filhos, 9 nascidos em uma adotada. E entrei no mosteiro com 18 anos,
por um desejo de viver uma comunidade alternativa e quis um monaquismo, uma vida de monge, inserida no meio dos pobres. E fui muito marcado pelo Concílio Vaticano II. Eu fiz profissão de monge no dia em que o concílio se encerrava em Roma. Na mesma hora em que o Papa Paulo VI e os bispos, no dia 8 de dezembro de 1965, estavam encerrando aquela grande reunião com todos os bispos do mundo, católicos, para renovar a Igreja. Naquele momento, eu prometi a Deus uma vida de pessoa consagrada e no meio do povo. Então, a partir daí, quase que naturalmente, poucos meses depois, eu tive a graça de encontrar Dom Helder, que era novo arcebispo no Recife, e que me pediu para ajudá-lo como secretário ou assessor para ecumenismo e diálogo interreligioso. Eu me lembro do dia em que eu o encontrei pela primeira vez, eu tinha um certo receio, era ele que queria falar comigo, e eu não sabia o que o arcebispo de Recife podia querer falar comigo, eu com 21 anos de idade. E aí ele me perguntou, é verdade que você, no mosteiro, sai da comunidade e visita igrejas protestantes? E eu pensei, estou perdido, mas respondi, sou. E ele perguntou, é verdade também que você vai a terreiros de candomblé frequentemente? E eu respondi, sim, senhor. E ele disse, então eu quero você para me ajudar neste diálogo. E eu respondi, Dom Helder, eu estou começando teologia, eu não me sinto capaz de assessorar o senhor nisso. Ele respondeu, você tem o mais importante de tudo, que é o amor. E aí a capacidade, digamos, intelectual vai se processando e vem depois. E aí, a partir daquele dia, eu trabalhei diretamente com ele 9 anos, de 67 a 76. E continuamos, eu morei em Goiás a partir daí, então não pude mais continuar no trabalho, mas sempre que vinha a Recife, sempre que podíamos, nos encontrávamos, nós tínhamos uma amizade. Do Helder me chamava para ir ao cinema com ele, eu gosto muito de cinema. Então, de fato, eu tive para mim uma graça de Deus muito grande, essa convivência com ele. Como depois tive, por graça, pura graça de Deus, a alegria de morar juntos na mesma casa com o Dr. Tomás Balduino durante alguns anos e também de ser companheiro de viagem, de missão, muitas vezes, do Dom Pedro Casaldáliga. Então, para mim, essas pessoas me marcaram profundamente minha vida, minha fé, minha espiritualidade e minha inserção no mundo. Eu estava com o microfone desligado aqui. Que história, gente. Que história. Então, se o nosso canal Paz e Bem é um canal que se define por uma espiritualidade plural e de paz, Marcelo Barros talvez seja, o monge Marcelo Barros talvez seja um dos pioneiros, se não o pioneiro de uma espiritualidade de paz e plural, do diálogo interreligioso. Gente, vou contar para vocês aqui, acho que não é segredo nenhum, é só ir na internet que vocês descobrem. Marcelo Barros está com 74 anos. Ele esteve com Dom Helder e começou, então, a sua missão do diálogo interreligioso aos 21 anos de idade. Na verdade, já tinha começado. Então, provavelmente ali por volta de 20 anos de idade. Então, Marcelo Barros está há 54 anos exercitando o diálogo interreligioso. Então, desde logo, Marcelo, já está combinado, semana que vem nós vamos ter uma conversa só sobre diálogo interreligioso. Vamos? Com muita alegria. Agora, acho que seria muita pretensão de minha parte dizer que eu sou pioneiro nisso, porque nós, no Brasil, temos gente muito boa e também com muito tempo
Eu admiro muito um padre que já está no céu, François de Lépinay, que nos anos 70 veio da França para a Bahia e se tornou Abade de Xangô, e morando permanentemente no terreiro de Candomblé. Um padre doutor em teologia, francês, e que deu a vida dele toda aqui e faleceu aqui. E como ele tem irmãs, irmãos... Como chama esse padre? Nunca ouvi falar dele. Hein? Esse padre, como chama? François de Lépinay. Em francês, Lespinaille, né? Mas Lépinay. Isso a gente está falando de Brasil. Agora, do mundo, há muito mais gente, muitos monges beneditinos que já nos anos 60, e quando eu era criança, eles deixaram o mosteiro deles e foram morar em Ashram, na Índia, né? Como hinduístas, e foram monges beneditinos e sannyasis hindus. Por exemplo, Hiller Soul, o padre Beda Griffiths, o padre Cornélio Tollens, e vários outros. Então, há um caminho grande nesse ponto. Eu simplesmente sou um deles. Para. Gente, vocês estão vendo o que a gente vai ter de conversa para a semana que vem. Então, toda essa história, toda essa trajetória do diálogo interreligioso, maravilhosa. Marcelo, a gente tem tido aqui a oportunidade, por sinal, vai estar com a gente hoje, às 5 horas da tarde, outra pessoa que é um estudioso mais jovem que você, que é um estudioso do diálogo interreligioso, que é o Faustino Teixeira. Né? Ele tem um programa aqui toda semana. Grande amigo. Né? E hoje, inclusive, o nosso tema vai ser o Islã, a experiência de Deus no Islã. Então, a gente tem dialogado muito, muito com ele semanalmente aqui. Enfim, está sendo uma experiência muito legal. Então, a tua vida... Ele pode ser mais novo, mas é um grande mestre. Ele é um mestre também. Ele é um estudioso, mas é também uma pessoa que vive isso. E que é outra temática que eu acho que vale a pena a gente... já estou agendando aqui 2 conversas com o monge Marcelo Barros para nós, comunidade Paz e Bem, que é uma conversa sobre a trajetória de vida monástica do monge Marcelo Barros. Essa trajetória bonita de pensar o que é a vida monástica no cristianismo, mais particularmente no catolicismo, essa trajetória da vida monástica enclausurada, eu vivi essa experiência, e o rompimento com essa dinâmica para viver uma vida monástica no mundo. E monge Marcelo Barros, ele mencionou aqui, não quero me estender nisso para a gente entrar em Dom Helder, mas essa experiência do Mosteiro da Paz em Goiás, gente, isso é um negócio assim, virou uma lenda, é um mito, assim, as histórias do Mosteiro da Paz, as músicas do Mosteiro da Paz. Eu vou tentar achar, tinha um CD do Mosteiro da Paz, que eu ouvi durante anos, não sei onde foi parar, mas eu vou reencontrar as músicas para, na conversa que a gente fizer sobre vida monástica, tocar para vocês músicas maravilhosas, músicas de diálogo interreligioso, né? Eles cantavam o dia lá no Mosteiro da Paz com músicas de diversos caminhos de espiritualidade, não é? Vamos conversar sobre isso também? Vamos. Então, vamos embora. Vamos fazer assim. Vamos agendar. Eu aviso na nossa página no YouTube, no site, no paisebem.org, nas redes sociais, eu aviso das datas das próximas conversas. Bom, Dom Helder Câmara, você mencionou, Marcelo, então, este primeiro contato de vocês, você era um menino, né? Jovem menino, de 21 anos de idade. Então, eu queria que você contasse um pouco aí dessa sua trajetória em comum com o Dom Helder. Antes de falar mais sobre o Dom Helder, eu queria primeiro saber da relação de vocês, o que vocês fizeram juntos? Então, Dom Helder, ele chegou no Recife como arcebispo de uma maneira um pouco surpreendente, repentina, para ele e para nós. O arcebispo do Recife, Dom Carlos Coelho, tinha falecido no dia 7 de março de 1964. E no dia 13 de março,
Dom El, naquele momento, estava indicado pelo Papa Paulo VI, amigo dele, para ser arcebispo de São Luís do Maranhão, foi transferido para Recife repentinamente, pelo momento político que o Brasil vivia, Recife especificamente como sede da Liga dos Camponeses, de momentos assim em que parecia um momento muito especial que provocou o golpe militar no dia 31 de março, o Papa Paulo VI resolveu nomear Dom Helder arcebispo do Recife. E ele chegou de repente, e no Recife ele tinha como amigo ou pessoa que ele conhecia muito o abade do mosteiro, meu abade, Dom Basílio Penido. Por quê? Porque Dom Basílio tinha trabalhado com ele na Ação Católica no Rio. Dom Basílio tinha sido do Mosteiro do Rio. Então, essa história fez com que Dom Helder, chegando ao Recife como arcebispo, se ligasse naturalmente ao mosteiro e a Dom Basílio. E assim foi que nós nos conhecemos como pessoas. Eu estranhava da parte o fato de que ele, com aquela capacidade imensa de comunicação, com uma inteligência brilhante, uma pessoa luminosa, né? Mas eu achava um exagero, eu naquela época, né, com a minha formação de monge beneditino tradicional, um exagero o fato de que ele parecia 24 horas por dia tomado pela mística do serviço aos mais pobres, da justiça, da paz no mundo, e parecia que era só isso e pronto. Então, nesse sentido, eu uma vez fui falar com ele, dizer que eu sentia isso. E ele me respondeu: penso que isso foi a maneira de Jesus viver a fé. E eu tenho essa vocação. E aquilo me surpreendeu, me tocou, me tomou tanto que, de certa maneira, eu pensei, eu também. E comecei a partir daí. Né? Dom Helder, ele tinha um estilo totalmente diferente. Quando ele chegou como arcebispo do Recife, no lugar de querer ser acolhido pelos padres, pelo clero, ele quis ser acolhido por todo o povo, não na catedral, mas numa praça pública. Então, ele, num encontro, numa espécie de comício, ou de encontro na praça principal do Recife, na Praça do Diário. E ali ele falou uma linguagem para todos, ele não era um bispo da Igreja Católica. Ele não queria ser apenas um pastor religioso, mas ele queria ser um servidor da humanidade, de todas as pessoas desta região do Recife. E realmente ele viveu isso desde o primeiro dia que chegou. Ele era impressionante, por exemplo, encontrá-lo com jovens, com pessoas muito pobres, com todo mundo. Eu, por exemplo, tenho uma experiência de quando comecei a trabalhar com ele, nós tínhamos um encontro cada semana às 8 horas da manhã das quartas-feiras. E eu ia lá, entrava na casinha dele, atrás da Igreja das Fronteiras, e a gente começava a conversar, batiam na porta, ele levantava, percorria aquele jardinzinho e ia atender na porta. Ficava ali 3, 4, 5 minutos, voltava, a gente recomeçava o encontro, batiam na porta, ele ia atender de novo. Então, é lógico, na terceira, quarta vez, terceiro, quarto encontro, eu disse: Dom Helder, por que você não coloca uma pessoa, um secretário ou secretária, para atender a porta enquanto a gente faz reunião? E ele me respondeu, quase com lágrima nos olhos: eu já pensei nisso, mas não faço, porque se for um pobre que bate na porta, eu quero ter o privilégio de atendê-lo. E eu vi aquele...
Ele vivia isso. Marcelo, uma questão que queria trazer, assim, primeiro, esse impacto, para mim, foi muito impactante esse teu depoimento, da importância de Dom Helder na sua conversão, né? Como ele foi um agente de conversão, né? De te converter para o cristianismo verdadeiro, né? Para o cristianismo de Jesus. E segundo, essa sensibilidade dele. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma foto, tá aqui, dos dois. Aqui, Dom Helder Câmara. Aqui já não é mais o Marcelo Barros de 20 anos de idade. Aqui, Dom Helder já bem mais velhinho também, né, Marcelo? Isso aconteceu 10 dias antes do falecimento dele, antes da partida. Ele já tinha 90 e eu tinha mais de 50, mais de 60. Dois homens maduros. Dá para ver Dom Helder aqui, né? Já dá. Né? Já cansado. Mesmo que ele está com um livro na mão, a secretária tinha dado este livro a ele, dizendo: veja, Dom Helder, é um livro que nós escrevemos juntos, que muitas pessoas escreveram em sua homenagem pelos 90 anos. E ele pegou o livro num esforço enorme, ele já estava todo entrevadinho de tentar folhear, né? E eu, vendo que ele estava com muita dificuldade até de falar e de tudo, e cansado, eu disse: eu não quero atrapalhar, não quero cansar. Então, Dom Helder, me dê uma palavra, me diga uma palavra de vida. Eu sabia que podia ser a última, como de fato foi. 10 dias depois ele partiu. E ele parecia não responder, e eu então me levantei para ir embora e beijei a mão dele e disse adeus. E nesse momento ele segurou minha mão. Eu vi que ele queria falar, então inclinei bem a cabeça junto dele e ele me sussurrou: não deixe cair a profecia. E foi a última palavra que eu tive dele. Não deixe cair a profecia. E eu acho que essa palavra... Vou mostrar aqui mais uma vez, Marcelo. Então, ó, é o livro ali que ele está folheando, é este livro ao qual o Marcelo se referiu. Tá, os dois aqui. Já um homem maduro, de 50 anos, e alguém às vésperas de sua partida para a casa do pai, Dom Helder Câmara. Só para esclarecer, para quem não está acostumado com essa terminologia, palavra de vida é um costume no cristianismo, talvez até em outras espiritualidades, que os mais jovens, né, no caso ali o Marcelo, um jovem de 50 anos de idade, peçam aos líderes espirituais, às lideranças espirituais, aqueles que já fizeram um caminho, que estão à frente no caminho da espiritualidade, uma palavra de vida, ou seja, uma frase, pedir uma orientação, mas a palavra de vida é sempre uma frase, nunca é um discurso, é uma frase. E muitas vezes essa frase é tomada da Bíblia, dos Evangelhos, do Antigo Testamento. E a ideia é que, então, esse ancião, essa pessoa que está à frente no caminho da espiritualidade, está me dando uma palavra para que eu medite essa palavra no meu caminho. E essa meditação pode durar anos, né? Pode durar anos essa meditação, já aconteceu comigo uma vez. Dom Helder já tinha me dado esta palavra diversas outras vezes na vida, mas elas tinham, em cada momento, como a palavra que Jesus disse aos discípulos: segue-me, em cada momento, esse segue-me se concretiza de modos diferentes, em modos diferentes de se realizar. Então, dessa maneira, essa palavra, não deixe cair a profecia, eu acho que foi dada para mim e para todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo e que querem estar com a gente nessa caminhada de vida e de libertação. Que bonito, Marcelo. Ó, a Maria Gorete Simões está dizendo aqui, ó: que prazer ver Marcelo Barros com você, Mauro. Estive com ele pessoalmente no curso de férias em Divino, há menos de um mês. Paz e bem para vocês. Cada dia que passa, fico mais apaixonado por vocês. É isso aí. Estava lá com você. Curso, então, é isso? Com muita alegria. Um encontro que me marcou muito, mais de 700 pessoas, educadores populares, um entusiasmo muito grande,
e dizendo isso que a gente hoje está dizendo: ninguém larga a mão de ninguém. Uma coisa muito importante. Parabéns para vocês. Deu para perceber, né, que hoje Marcelo Barros é um jovem de 74 anos de idade, né, com entusiasmo típico dos profetas. E você estava falando, então, Marcelo, que viveu 9 anos com Dom Helder e viveu 9 anos, os chamados anos de chumbo ali da ditadura, né? Como é que era essa questão do confronto de Dom Helder? Você falou muito brevemente, né, dessa vida dele com os pobres. Como era essa questão da confrontação de Dom Helder com o regime militar? Dom Helder procurava não fazer uma espécie de luta entre poder e poder. O Dom Helder dizia: eu me junto aos pobres, eu estou com eles, e quem está junto com eles está junto comigo. Quem está contra eles está contra mim. Então, a luta não era Dom Helder contra o regime militar, mas era Dom Helder, junto com os movimentos sociais, com os lavradores, com os operários, com todo o pessoal de base, tentando se libertar ou sair daquela grande opressão que nós vivíamos naquele tempo. O problema é que eu vejo isso hoje em dia, em muita gente de direita, é que a rigidez é tanta, a rigidez ideológica, o ódio a qualquer pretensão de que um pobre seja igual aos outros, de que o negro tem o mesmo direito que o branco, que o homossexual ou gay tenha, ou, enfim, uma pessoa diferente, LGBT, tenha os mesmos direitos de todo mundo, esse ódio, essa hostilidade é tão grande que qualquer pessoa, mesmo timidamente, que se colocar assim diferente, já é considerado um inimigo. Então, Dom Helder, que trabalhava por uma justiça e paz através do método da não violência ativa do Gandhi, que não queria confrontar, que não queria criar inimigos, que não era uma pessoa, digamos assim, Dom Helder não tinha nenhuma vinculação com o movimento de esquerda, com grupos tipo do PCdoB, por exemplo, na época, na clandestinidade. Dom Helder não tinha nenhuma relação direta, mas ele era visto como se fosse o chefe de tudo isso. Ele era acusado. Ele dizia: quando eu ajudo os pobres, sou chamado de santo. Mas quando eu pergunto por que é que eles são pobres, me chamam de comunista. Então, é bem essa a situação, entendeu? E, nesse sentido, Dom Helder foi censurado durante 3 anos, de 71 a 73. Dom Helder foi o candidato mais forte para ser Prêmio Nobel da Paz. E todos esses 3 anos, o governo do general Ernesto Geisel fez toda a diplomacia em Oslo, na Suécia, e impediu Dom Helder de ser o indicado para o prêmio. E só se soube disso depois. Hoje se tem uma vasta documentação sobre isso, com cartas daqui para lá, com as pressões internacionais. Naquela época não se sabia, simplesmente sabia que ele não foi escolhido. Então nós vamos fazer um parênteses, porque agora nós estamos vivendo novamente um brasileiro indicado para o Prêmio Nobel da Paz, como Dom Helder. Exatamente. Novamente, pressão do governo brasileiro para que ele não receba o Prêmio Nobel da Paz, que é o Lula. Eu acho muito estranho que o Brasil, que teve durante 2 anos um presidente que tomou o poder através de um impeachment completamente ilegítimo e, portanto, não democrático, né? E que agora tem este governo que está aí, acuse a Venezuela de ditadura. O
o chefe da oposição na Venezuela é o próprio presidente da Assembleia Legislativa, está solto, nunca teve problema nenhum com isso e ameaçam a invasão americana no país. O chefe da oposição no Brasil está preso injustamente, uma prisão que todo mundo, mesmo as pessoas que não gostam dele, que não são a favor de Lula, mesmo as pessoas que consideram que o PT foi um péssimo governo, etc., consideram a prisão ilegítima, ilegal, e Lula um preso político. Então, com que direito o Brasil acusa a Venezuela de ditadura? A comunidade Paz e Bem, ela é uma comunidade que nasceu como um recorte da comunidade 247. Então, o canal 247, o site Brasil 247, são voltados para a temática da política, da economia, da vida social do país, da vida cultural, mas, sobretudo, da vida política do país. E o Paz e Bem, que inicialmente eu tinha sugerido ser um programa só de manhã de espiritualidade, eu tinha conversado com o Leonardo Artucci, que é o fundador do 247, dizendo: Leonardo, precisamos trazer a temática da espiritualidade para o terreno de milhões e milhões de pessoas de esquerda que estão abandonadas, né, quase que abandonadas, submetidas aí aos fundamentalistas, à direita, que tentou se apropriar de Deus no Brasil. E aí nós começamos, né, o que era para ser um programa lá, ele forçou a abrir o canal Paz e Bem. Então, boa parte da nossa comunidade aqui, Marcelo, é uma comunidade que assiste tanto a programação do Paz e Bem quanto a da TV 247, que realmente coisa boa. Lá também é plural e de passos, né? E o presidente Lula também assiste tanto a programação do 247 quanto a programação aqui do Paz e Bem. Ele é talvez o mais assíduo aluno, foi do curso nosso sobre Canudos, com o teólogo e cientista da religião, o Pedro Vasconcelos. O Pedro Lima Vasconcelos assistiu, mandou bilhete para nós, pediu o livro, recebeu o livro. E você, Marcelo, visitou o Lula lá na cadeia. Eu estive com o presidente Lula na segunda-feira, 14 de maio do ano passado, 2018, e para mim eu estive com ele 1 hora e 15 minutos numa conversa pessoal, e para mim foi eu diria, de martírio. Não de martírio no sentido da pessoa que morre pela fé, mas no sentido daquele que testemunha o reino de Deus. O Marte é isso. E é um Marte vivo que tem consciência de ser preso injustamente, e com isso a gente conversou muito. O direito dele está indignado, os profetas todos da Bíblia viveram isso, essa indignação profética, mas, ao mesmo tempo, não deixar o ódio tomar conta do coração. E ele me pareceu uma pessoa neste caminho, no caminho do Paz e Bem, da justiça, de uma ética profunda e, ao mesmo tempo, gritando pela sua inocência e pelo seu direito à liberdade, né? Para mim, me marcou profundamente essa visita ao presidente Lula. E só não faço novamente por 2 motivos. O primeiro é porque eu achei muito bom que todos os religiosos de outras religiões pudessem visitá-lo. Então, eu, discretamente, saí da fila, não fiquei ali, porque que direito tinha eu de ir 3, 4 vezes, que ainda tinha tanta gente no Brasil querendo visitá-lo. Então, o primeiro motivo foi esse. E o segundo, que agora eles proibiram as visitas religiosas na segunda-feira. Eles apertaram esse novo governo e o presidente Lula hoje é tratado de uma forma muito mais rígida do que há uns meses atrás. As visitas religiosas foram reduzidas a 1 vez por mês, apenas. Quero só fazer uma nota, e aí vamos voltar a falar de novo. A minha impressão é que eles querem que só seja o capelão do presídio que visite o presidente. Sim. Quer dizer, mesmo essa visita 1 vez no mês, não é que está liberada para qualquer pessoa. Parece, não sei direito. Um aspecto que, para nós,
todo mundo sabe, sou cristão católico, muito triste, né? Um cristão católico solto no mundo, que nem o monge Marcelo Barros, né? Solto no mundo, em relação, em amizade. O programa Paz e Bem de hoje fala exatamente, o Dalai Lama fala muito isso, que é para poder dialogar realmente com o outro, com a outra tradição, com a outra espiritualidade, esteja bem assentado na sua. Aí você pode ouvir, você pode falar, mantenha o seu centro. Mas para mim é uma tristeza que depois desse tempo todo de Lula preso, a gente não tenha sequer um bispo da Igreja Católica tenha visitado Lula. Para mim é uma tristeza muito grande. CNBB não fez uma manifestação até hoje a respeito da prisão do Lula. A CNBB vive acuada, né, por esse fundamentalismo que tomou conta de uma parte expressiva da base e também do episcopado brasileiro, né, que foi para a direita, assim, um negócio apoiar o Bolsonaro e tudo. Então, a direção da CNBB, que não é uma direção bolsonarista, não é de direita, mas é acuada permanentemente, fica o tempo inteiro acuada diante dessa ampla base reacionária, retrógrada, conservadora e até fundamentalista, que hoje impacta muito o catolicismo no Brasil. Padre Paulo Bezerra, aqui de Itaquera, na zona leste de São Paulo, é um dos líderes do movimento Igreja, Povo de Deus em Movimento, ele relata, tem muitos padres que quando chega a hora da consagração, que tem lá uma oração que é obrigatória pelo Papa, não faz oração pelo Papa. Esses católicos rezam, não abertamente, mas rezam nas suas comunidades pela morte do Papa Francisco. Eles odeiam o Papa Francisco. E aí não foi nenhum bispo. É triste. Infelizmente, isso é assim, não só no Brasil, porque é uma questão de modelo de igreja e de fé. Toda igreja, cristandade, a igreja que queria ser dominadora, que baseia a fé no poder, e tem uma imagem de Deus como todo-poderoso, amigo de seus amigos e inimigo daqueles que não creem nele, eles vão nessa direção. A Igreja Católica Romana sempre defendeu a direita, em todos os lugares e em todos os momentos da história. Quer dizer, aqui na América Latina, a Igreja foi contra os movimentos de independência da América Latina, apoiou os impérios de Portugal e de Espanha no século XIX. Nenhuma revolução pôde contar com o apoio da Igreja. A inserção dos cristãos no mundo social e político, numa linha libertadora, sempre houve, mas não com o apoio da hierarquia. Embora tenha havido padres e mesmo bispos abertos, mas era uma exceção no caminho. Agora, nos anos 80, 90, nós tivemos, com a teologia da libertação e as pastorais sociais, uma mudança nisso. E o Papa Francisco é filho dessa mudança. Entretanto, as forças, digamos assim, do outro lado, conservadoras, têm se tornado muito fortes e muito atuantes. Talvez até nem sejam muito numerosos, mas com uma força social muito grande. Então, nesse momento, Dom Helder, ele dizia que, mesmo na época que ele era arcebispo do Recife, ele não contou com a maioria dos padres. E ele dizia, nós somos uma minoria abraâmica. O que é a minoria abraâmica? É minoria. Agora, como Abraão, que apesar de velho, de estéril, de frágil, Deus fez dele fecundo, o pai de muitos povos. Então, Dom Helder dizia, nós somos minoria, mas como minoria, Deus nos dá essa graça, essa força de poder gerar, de poder uma realidade nova. E, nesse sentido, a gente tem que assumir esta profecia. O fato de ser minoria pouco importa, mas o que é importante é que a gente possa atuar. Há muitos bispos bons, bispos católicos na igreja atual, mas
ou eles estão muito na base, muito quando você pensa no arcebispo de Rondônia, né, de Porto Velho, né, Dom Roque, ele está na defesa dos índios de uma maneira muito aberta. Mas, coitado, ele está assumindo uma luta tão forte que a gente não pode pedir a ele tudo. Um bispo como o atual sucessor de Dom Pedro Casaldáliga, Dom Adriano Cocha, em São Félix do Araguaia. Excelente. Mas está lá, coitado, metido no centro-oeste, no meio dos pobres, e num trabalho muito grande. Então, e a CNBB, nesse sentido, de fato, ela é mais, digamos, dominada por forças que impedem isso. Mesmo durante o auge da teologia da libertação, só para esclarecer, e aí queria voltar para uma pergunta em relação ao Lula e depois voltar para Dom Helder. Nunca essa igreja progressista, próxima dos pobres, foi propriamente maioria no interior da CNBB. O que havia ali nos anos 80, 90 era uma aliança dos progressistas, né? Então, Dom Aloysio Lorscheider, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Pelé, Dom Helder, que é uma aliança desses segmentos com os chamados moderados, que aí isolaram a direita católica. O que aconteceu é que, enfim, ao longo do papado de João Paulo II e Bento XVI, praticamente só foram nomeados bispos reacionários. Esse bispado mais progressista perdeu muita força, e esse centro moderado, ele fica numa posição ali de não se comprometer muito nem com o lado nem com o outro, mas sobretudo com uma composição com a direita católica. Então, o CNBB fica muito aprisionado, apesar de aqui e ali ainda fazer pontualmente algumas manifestações, manter as pastorais sociais. Há aspectos relevantes positivos da CNBB. É isso. Agora, desculpa, fala. Não, você me fez lembrar uma velha história dos monges do deserto. Lembra dos monges do deserto? Lá no né? Eles contavam a história de um homem que estava em cima de um muro, e do lado de lá tinha um anjo, e do lado de cá tinha um demônio, um diabo. E o anjo gritava para o homem em cima do muro: desça para cá, o lado do bem, nós estamos aqui do lado de Deus, e você será mais feliz se vier para cá. E o homem lá olhando, meio indeciso, e do lado de cá tinha o demônio, um diabo, e o demônio estava descansando debaixo de uma árvore, tranquilo. E o anjo, a um determinado momento, achou aquilo muito estranho e perguntou: escuta, eu estou aqui fazendo todo o esforço do mundo para o cara que está em cima do muro pular para mim. E por que você, que está do lado de lá querendo o contrário, não está fazendo o mesmo esforço? Ele respondeu: porque o muro é meu. O muro é meu quer dizer, não existe neutralidade. Não há essa história de uma pessoa que fica em cima do muro. Quem fica em cima do muro já está colaborando com o mal. Esse é o problema. Essa é a questão. Lá na cela em Curitiba, você encontrou um homem assim amargurado, entristecido, ou o Lula continua a carregar essa alegria que a gente conheceu dele? Eu encontrei absolutamente em pé, forte, firme, lúcido, um homem, como eu disse, né, ele dizia: veja essa fotografia de minhas netinhas. Muito bonito, os netinhos, netinhas dele, tem uma fotografia na parede. E ele disse: como é que eu vou explicar a essas crianças de 6 anos, 7 anos, 8 anos, que o avô delas está preso e elas ouvem coisas no colégio, na escola para onde vão, entendeu? E como é que vão responder? Então, é claro que ele tinha uma tristeza, um sofrimento e uma indignação contra a injustiça, mas, ao mesmo tempo, muito altivo, muito sereno, muito firme e muito lúcido. E aproveitando o tempo de prisão para ler muito. Foi o presidente Lula que me fez ler um livro que eu encontrei lá com ele e que mexeu muito comigo, um romance
imenso, mas muito bom, chamado Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. É uma história de uma menina que foi negra, né, da Nigéria, foi trazida para o Brasil como escrava, e toda a história dela, inclusive a volta dela para a Nigéria. E esse romance é conta, a gente acompanhando a história daquela menina, a gente acompanha a história dos escravos no Brasil no século XIX e a volta de muitos negros à Nigéria, brasileiros que tentaram voltar para a África. Uma história muito bonita. Um Defeito de Cor, esse é o nome do livro? Um Defeito de Cor. Tá, vou colocar na referência do vídeo depois, tá? Então, na descrição do vídeo, vou colocar a indicação bibliográfica de quem quiser ler. Se o Lula indicou para o monge Marcelo Barros, deve ser bom para você também, para mim, para todo mundo ler, né? A mim me marcou muito. Queria te falar, então, te perguntar agora dessa questão do humor, dessa característica, né? Te perguntei sobre a alegria do Lula. Queria te perguntar agora sobre Dom Helder, né? Como é que era esse jeito dele, né? Era uma pessoa alegre, mais contida, mais sisuda, porque as fotos que a gente vê do Dom Helder é sempre assim, com a luz tem. Dom Helder tinha Dom Helder tinha um senso de humor muito grande. Eu me lembro que uma vez, nos anos 60, portanto, ele ainda era relativamente jovem, era aquela época do topless. As mulheres iam às praias sem sutiã, né? Tirava a parte de cima. E estava na moda isso. E claro que padres, alguns bispos, falavam contra, né? Uma imoralidade, uma coisa que não podia se imaginar e tal. E um jornalista do Diário de Pernambuco procurou Dom Helder e perguntou: Dom Helder, o que é que o senhor acha do topless? As mulheres que vão à praia aqui no Recife sem sutiã. E o Dom Helder respondeu: meu filho, eu me preocupo muito com gente que não tem roupa para vestir. Gente que tem roupa demais para tirar não é o meu problema. Entendeu? Então, eu estou contando isso para mostrar o tipo de humor dele. Uma vez eu estava conversando com ele e ele me contou: Marcelo, eu tive um sonho. Eu sonhei que chegava no céu, São Pedro abria a porta e dizia: olha, Deus é amor, você pode entrar. E eu ficava ali na porta, meio parado. E o São Pedro dizia: escuta, eu já disse que você podia entrar, porque você está aí parado. E eu olhava para um lado e para o outro e perguntava: cadê a imprensa? Quer dizer, cadê a imprensa para fotografar? Ele brincava com ele próprio, dizendo isso. Entendeu? Então, é para dizer o humor dele, né? O Dom Helder era um homem extremamente, uma sagacidade, uma capacidade de responder as coisas em cima da bucha, é uma coisa impressionante. Ao mesmo tempo que uma dimensão de espiritualidade presente em todos os aspectos da vida. Dom Helder, por exemplo, adorava música popular brasileira. Era um grande admirador do Chico Buarque de Holanda e você sabe que Dom Helder todos os dias fazia uma vigília de oração às 3 horas da madrugada e depois ele escrevia quase todo dia, não todo dia, mas quase todo dia, uma circular para o pessoal que o ajudava, né? E hoje nós temos 28 mil documentos de Dom Helder sendo digitalizados. Já tem 13 volumes dessas circulares. E eu prefaciei agora um novo que vai sair, eu espero que ainda este ano. Pois bem, é impressionante que, de vez em quando, nessas circulares, Dom Helder comentava músicas da música popular brasileira, filmes que ele via, teatro. Ele tinha uma capacidade, né, Dom Helder era um homem capaz de ir à televisão e encontrar o Chico Anísio, ou Jô Soares, ou, uma vez, José Vasconcelos, e sentar e ficarem conversando 1 hora. Entendeu? Ele tinha essa veia, né, tanto artística como humorística.
E era um homem de relação, né? Como você relatou, Marcelo, ele chegou aí a Recife, Olinda, por conta da amizade dele com o Papa Paulo VI. Imagino que ambos se conheceram no concílio, né? Dom Helder teve uma participação relevante no Concílio Vaticano II. Antes do concílio. Quando Dom Helder fundou a CNBB em 1955, aliás, Dom Helder conheceu o Papa Paulo VI, Dom Helder era padre, e o Papa Paulo VI era monsenhor na Cúria. Quando Dom Helder quis fundar a primeira conferência dos bispos do Brasil, do mundo, que foi a CNBB, em 55, o Dom Helder tinha acabado de ser nomeado bispo, ele era bispo, e Paulo VI, no Vaticano, ajudou como acólito a missa dele, 2, 3 vezes que ele ia a Roma. E os dois ficaram amigos naquele momento em que o Papa Paulo VI era subsecretário de Estado do Papa Pio XII, e Dom Helder ia lá para a finalidade de poder reunir, fazer uma entidade jurídica que era a Conferência dos Bispos do Brasil. A partir daí ficaram amigos. Ah, que fantástico! E depois, de fato, ele teve um protagonismo não pouco relevante. Ele teve um protagonismo relevante no Vaticano II. Claro. Isso. No concílio, Dom Helder é impressionante, ele nunca falou no plenário, mas ele coordenou um grupo e o grupo combinava, é você que vai falar, é você que hoje vai falar. E assim eles preparavam juntos os discursos, as mensagens. Então, Dom Helder foi um dos principais articuladores, artífices da renovação do Concílio Vaticano II, sem nunca precisar de falar em plenário. Fantástico. E anos depois, a partir de 79, com a eleição de Karol Wojtyła como Papa João Paulo II, a situação mudou muito. Dom Helder, que tinha, então, um trânsito grande, boas relações no Vaticano, passou a ver todas as portas fechadas e começou a sofrer perseguições do Vaticano. Não foi, não, Marcelo? Dom Helder já sofria perseguições do Vaticano antes, apesar do Papa. Quer dizer, o Papa Paulo VI, principalmente já um pouco mais envelhecido, era totalmente dominado pela Cúria. E a Cúria Romana tinha eu estive há pouco tempo atrás, há uns 2 ou 3 anos atrás, em Milão, na Cúria dos jesuítas, Cúria lá de Milão, em contato com um padre que hoje está bem velhinho, é o padre Bartolomeu Sorge. E esse padre me contou que ele tinha sido diretor da revista Civiltà Católica no Vaticano. E eu perguntei, você conhecia Dom Helder? Ele disse, conheci da seguinte maneira. Eu era diretor da revista, um cardeal da Cúria Romana me chamou e me disse, tem aqui sua passagem para você ir para a Conferência de Puebla, dos bispos latino-americanos, em 1979, no México, em Puebla, e você vai com a seguinte função, espionar para mim, para nós no Vaticano, 2 figuras perigosas, Dom Helder Câmara e Monsenhor Oscar Romero. E o padre foi acreditando que ia salvar a fé, que ele estava fazendo uma coisa muito boa. Imagine, o próprio Vaticano, o próprio bispo de Roma, mandá-lo fazer aquilo, ele achava que era uma missão de Deus. E ele chegou lá e ele disse, no primeiro dia que eu estava em Puebla, eu procurei fazer o que me mandaram, então eu me coloquei nos mesmos grupos que estavam Dom Helder e Dom Oscar Romero, e por acaso eles estavam sempre juntos, então eu não tinha trabalho de com quem eu fico, se com um ou com outro, porque eles estavam juntos nas mesmas comissões que estava um, estava outro. Então, no segundo dia de Puebla, eu já estava amigo deles e convencido que eu não iria cumprir aquela missão que me deram. Entendeu? Mas por que é que eu estou contando isso agora? Para dizer que o Dom Helder já enfrentava dificuldades e perseguições
mesmo no tempo do Papa Paulo VI. O Dom Helder sofreu uma censura muito violenta da ditadura militar brasileira a partir dos anos 68, o AI-5, e sofreu uma censura do Vaticano a partir do ano 71. Você imagina que o Papa Paulo VI convocou um sínodo em 71 sobre a justiça no mundo. Dom Helder era o bispo do mundo inteiro mais conhecido sobre este tema, que mais tinha trabalhado na Igreja Católica este assunto, e o Dom Helder não pôde ir ao sínodo. Os bispos brasileiros não votaram nele, então ele não foi como representante do episcopado brasileiro, e nem o Papa o convidou. Não porque o Papa Paulo VI não tenha convidado, mas porque naquela burocracia do Vaticano, quem escolhe em nome do Papa não é o Papa. E o Dom Helder simplesmente não foi ao sínodo e não pôde dar nenhuma contribuição. Para dizer, né? Agora, é claro que você tem razão que em 79, com a chegada de João Paulo II, então tudo piorou muito. Apesar de que em 80 o João Paulo II veio ao Brasil, esteve no Recife, celebrou junto com o Dom Helder, e tem uma fotografia espalhada por muitos lugares em que o do Papa dá abraça Dom Helder, assim, ombro com ombro, e disse publicamente: Dom Helder, irmão dos pobres, meu irmão. Mas, apesar disso, na prática, basta ver o que fizeram quando ele teve de pedir para renunciar aos 75 anos. Colocaram um bispo para destruir tudo que ele tinha feito em 20 anos de trabalho aqui na arquidiocese. E o pobre do bispo, que era um homem bom, não era um homem mau, mas ele, a compreensão que ele tinha do mundo era essa, e ele agiu assim. Eu não estou escutando. Não, eu esqueci aqui de abrir. Aqui está a imagem do abraço do Papa João Paulo II em Dom Helder Câmara. Exatamente. Esse momento aí o Marcelo Barros se refere para nós. Né? Você é bem atenado, hein? Eu vou tentando aqui, né? Vou fazendo, a gente vai aprendendo aqui ao longo dos anos, a gente vai aprendendo. Aqui o Eduardo Henrique, que é reverendo da Igreja Anglicana, que o pessoal conheço. Lembra. Um abraço, Eduardo. Não, vocês se conhecem, então? Conheço, somos amigos. Ele está pedindo para você contar essa história da tentativa de assassinato do Dom Helder e do matador que ele acabou recebendo na casa dele. Como é que é essa história? Eu não conheço essa história, não. Se contam muitas histórias assim, e seria preciso... O Dom Helder era muito discreto com relação a isso. Muito sóbrio. Ele dizia pessoalmente assim: eu não sei se mereceria a graça do martírio, mas a minha obrigação como cristão é defender a vida das pessoas e também a minha. Agora, não através de defesa armada, não, quer dizer, vivendo uma vida normal, né? Então, Dom Helder teve a casa dele metralhada durante a noite, várias vezes, como uma espécie de ameaça. Em 1969, quando assassinaram de uma maneira muito cruel o nosso querido irmão, amigo, companheiro meu de trabalho na Pastoral de Juventude, o padre Antônio Henrique, né, com 28 anos de idade, todo torturado de uma maneira cruel, e apareceu o corpo aqui numa região da Várzea, Dom Helder tinha consciência clara de que o endereço era dele. Quer dizer, eles queriam matar a ele, como não conseguiram matar um padre. E, de fato, do mesmo jeito que Dom Pedro Casaldáliga tem várias histórias desse tipo, Dom Helder também teve. Né? É um homem que teria sido encarregado pelos usineiros
na época de uma luta em que o pessoal lá de Catende, de Palmares, da zona sul de Pernambuco, né? Tinha um vereador aqui no Recife famoso, chamado Vanderkolk Vanderlei, e ele acusava Dom Helder de ter sido mentor intelectual de uma revolta de lavradores, nos quais tinha morrido um pistoleiro dele. E o Dom Helder foi réu de julgamento público por causa disso. Eu estive nesse julgamento, ele sentado, ele não quis advogado, ele próprio pediu o direito de se defender e foi absolvido. Mas, naquele momento, houve um homem que se apresentou a ele e disse que tinha sido encomendado para matá-lo e que tinha seguido a ele diversos dias para isso, e que, de repente, ficou tão tocado pela forma dele ser que não tinha conseguido fazer isso. Um pouco a mesma história que eu escutei pessoalmente de um homem que eu recebi em Goiás, quando eu era prior do Mosteiro de Goiás, a respeito do Pedro Casaldáliga. Mesma coisa. Quer dizer, eu, diante daquele tipo de pessoa, quando eu vi o modo dele ser, eu não tive força, não tive capacidade de fazer uma coisa que eu sempre fiz, matar. Então, e o Dom Helder, os soldados tinham pedido a ele para colocar uma segurança na casa dele, já 2, 3 vezes vítima de violência, de atentado, e ele respondeu, isso está escrito numa das circulares dele, eu tenho quem me defenda. E as pessoas disseram, nós nunca vimos nenhuma defesa aqui. E o Dom Helder, do jeito dele, com aquela piedade, no estilo dele, né, dizia, não, eu tenho 3 pessoas que me defendem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é isso que eu sei. Eu não poderia entrar mais detalhes sobre isso, porque, como eu estou dizendo, Dom Helder era muito sóbrio, cuidava muito de não... Ele não ficava contando essas coisas. O Eduardo Henrique está te mandando um abraço e um beijo de volta aqui. Bom, impressionante, né, gente? Vocês viram essa questão da presença. Nós todos, cada um de nós, você, Marcelo, eu, aqui, ó, o Aparecido, o Avil, o Eduardo Henrique, a Nilda, a Josi, o Fernando, todo mundo, todos nós podemos ser presença que muda a realidade ao redor, muda o mundo, mas muda o mundo no sentido de mudar a realidade ao redor. Veja que história interessante, me chama muita atenção isso. Primeiro, um padre enviado pelo Vaticano para espionar Dom Helder e vira admirador Dom Helder. Depois, um jagunço, um pistoleiro, que é enviado para matar Dom Helder e vira um admirador de Dom Helder. Então, essa possibilidade de construir relações novas, né? E relações que não sejam pautadas pela morte, mas pautada pela vida, né? Impressionante essa coisa de Dom Helder e de Dom Pedro Casaldáliga. Há muita gente. Eu conheci muita gente que era muito contra Dom Helder, achando sempre como a mesma coisa, esquerdista, comunista, que quando se aproximava e tinha um contato real, se transformava. E se transformava em amigo dele. Conheci várias pessoas. Fantástico. Bom, gente, nós vamos ter que... A gente começou com 10 minutos de atraso, agora já estamos passando 15 minutos da hora, 4h15 aqui em São Paulo, 3h15 lá no Recife. Mas a partir da semana que vem, gente do Norte e Nordeste, vão estar todo mundo no mesmo horário de novo, acaba o horário de verão, vai ser ótimo isso. Então, eu acho, Mauro, que o importante não é tanto a gente ficar no folclore, né, dos fatos, dos acontecimentos que ocorreram uma vez e pronto, mas na lição que a vida de Dom Helder traz para a gente hoje e na herança que ele nos deixa nessa profecia que ele exerce. E aí eu queria insistir muito, primeiro, em uma espiritualidade sociopolítico-libertadora.
Então, a fé cristã não é uma fé intimista, eu e Deus, Deus e eu. A fé cristã, ela é a mística do reino de Deus, diz o Evangelho. E o que é o reino de Deus? É um mundo de justiça, de paz, de libertação, de vida para todo mundo. Então, essa é a primeira coisa que eu chamaria atenção. E a segunda é que a igreja deve servir isso. Então, a igreja não pode ser em função dela própria. O Papa, agora, o Papa Francisco, ele fala muito em igreja em saída. Dom Helder falava em uma igreja pascal, que é a palavra de Dom Helder, que entrou no documento de Medellín, dos bispos, em 68. O que é uma igreja pascal? É uma igreja peregrina, uma igreja encaminhada. Quando eu era jovem, que entrei nessa história da pastoral libertadora, todo mundo se dava um anel de tucum, como esse aqui, né? Vocês estão vendo aqui? Estão vendo, né? E isso. E é no sinal da caminhada. Quando a gente via alguém com esse anel na mão, perguntava, você é da caminhada? Já sabia que era. E aí podia se conversar os assuntos que eram perigosos naquele momento, né? Então, hoje nós precisamos retomar essa mística da caminhada nas bases, nas pastorais sociais, nas comunidades eclesiais de base, em todas as igrejas cristãs. E é isso que eu penso que o Dom Helder pede de nós hoje. Tá bem? Então, para vocês, um grande abraço, um abraço no coração. Deus abençoe. Deus abençoe você, Mauro, por esse programa, por esse ministério maravilhoso que você tem aqui, que você cumpre. E estamos juntos, continuamos juntos. Deus Vamos ficar juntos, som. Marcelo, na possibilidade da sua agenda, o Marcelo é muito ocupado, muito demandado. Vamos fazer mais, pelo menos 2 encontros para a gente começar, um sobre diálogo interreligioso e outro sobre vida monástica, pode ser? Pode ser. E então, se quiser, depois um terceiro sobre espiritualidade sociopolítico libertadora. Já está. Política. Já estou aqui, fé e política já está marcado o terceiro, então já temos 3 encontros agendados. Eu vou ver, gente, com a agenda do Marcelo, quais são as possibilidades dele, a gente vai fazendo aí nas próximas semanas. Quer encerrar? Com muita... Legal. Quer encerrar primeiro? Bom, agradecendo ao Marcelo, hoje Marcelo Barros é de fato uma referência. Eu que agradeço. Fundamental. Queria fazer 2 pedidos. 2. Primeiro pedido, inscreva-se no canal Paz e Bem. O canal Paz e Bem já tem, estamos nos aproximando de 10 mil inscritos e inscritas. E acho que tem um potencial da gente fazer crescer esta boa nova de uma espiritualidade plural e de paz ainda muito mais. Alargar mais ainda, trazer mais gente para a roda, para conversar. Como é que a gente se inscreve? É só ir na nossa página no YouTube. Eu vou te mandar o link, tá bom, Marcelo? Chega lá, a hora que abre a página, tem do lado direito, assim, em cima. Vocês me desculpem, mas eu sou muito pré-técnico. Eu ainda não mexo muita facilidade com isso. Você é fantástico. Imagina, conseguimos chegar aqui. Você já sacou. Eu vou te mandar o link pelo WhatsApp. Então, o primeiro pedido é esse. Na verdade, são 3 pedidos. O segundo pedido é o seguinte. Comecem a frequentar o blog do Marcelo Barros. O Marcelo Barros tem um blog, que é o marcelobarros.com. Ele publica quase que diariamente, publica sempre textos ali, fundamentais, textos muito importantes para a espiritualidade. E eu já conversei com ele, ele já autorizou. Então, eu vou começar a partir de agora, da mesma maneira como eu tenho feito com o Faustino, bom, e tem feito com mais gente também, mas começar sistematicamente a republicar os textos do blog do Marcelo Barros no nosso pazebem.org, no nosso site Paz e Bem. Então, eu republique, vou sempre dando também o endereço, né, marcelobarros.com, do blog do Marcelo. E para terminar, o último pedido. A gente lançou anteontem uma campanha de assinaturas solidárias para o Paz e Bem, com o objetivo de, aos poucos, e ter uma estrutura um pouco melhor. A gente não quer grande estrutura. Qualquer grande estrutura é inimiga do espírito. Toda grande estrutura mata o espírito, mas ter condições
né, de poder comprar uma câmera, né? O Marcelo vai começar, daqui a pouco vai ter um programa aqui com a gente manda uma câmera para que ele possa aparecer com uma imagem, um som melhor, então, é um pouco isso, né, um pouco também algumas pessoas que doam o seu tempo aqui, não é o caso de todo mundo, mas pessoas que doam o seu tempo, sua capacidade, sua disponibilidade, seu amor para nós, da gente também poder contribuir minimamente com essas pessoas e fazendo pequenos projetos, né? Eu gostaria bastante de poder viajar, né? Fazer entrevistas, ir em algum encontro, e encontrar, de repente, né? Ir até Curitiba, né? Ir para os lugares, então a gente também tem recursos para isso, tá? Então, se você puder, assine e faça uma assinatura solidária. No caso da inscrição, é obrigado a escrever. No caso da assinatura, é para quem pode, né? A situação... Hoje de manhã falei da Paz e Bem, a situação está muito difícil para todo mundo no Brasil. Errei. Está difícil para todo mundo, menos para aqueles 2 milhões lá do alto, né? Menos para os banqueiros daquela turma. Mas para o resto, todos nós está difícil. Então, eu sei. E as pessoas com bom coração, elas já estão ajudando, né? Estão ajudando diversas iniciativas. Então, se der, faz uma assinatura solidária. O link para ela está na descrição do vídeo agora, e lá no pazebem.org tem o que a gente chama um banner, né? Tem uma imagem, que é só clicar nela também para poder fazer a assinatura. De resto, gratidão pela vida. Legal, Marcelo. Dá mais uma vez, dá mais uma bênção para nós todos, por favor. Uma boa palavra. Um grande abraço. Amém. Amém, amém. Estão todos, então, sob a boa palavra do monge Marcelo Barros, que já se tornou nosso amigo de toda a comunidade Paz e Bem. Gente, muito obrigado, foi uma alegria grande a gente estar junto de novo. Paz e bem para todo mundo.